começa a surtir efeito na nossa alma. Então, se não entrar pelo coração, se não entrar na mente, não atinge a alma. E somente vai frutificar quando da alma ela atingir o espírito. Então os irmãos veem que existe um processo de frutificação. E é isso que nós vamos falar hoje. Esse processo ele começa no nosso corpo, a forma como nós adoramos. O pastor Arnaldo costuma dizer, a língua estranha. Quem fala língua estranha aqui? É batizado do Espírito Santo? Levanta sua mão. Olha que bênção, a maioria. A língua estranha ela é nossa, ela é tua. Então nós podemos começar falando a língua estranha na carne. Por quê? Porque daí nós começamos a criar uma abertura no nosso coração, no nosso corpo, que atinge a alma, começa automático, até que atinge o espírito. Ele costuma dizer, só não pode terminar na carne. A gente começa na carne, mas termina no espírito, né, pastor Eduardo? Por quê? Porque a intenção é sempre atingir o espírito. E quando o nosso espírito ele entra na mesma comunhão e propósito com o Espírito de Deus, é que os milagres começam a acontecer. Aleluia. E quando eu digo milagres, não é aquilo que nós podemos enxergar, mas é aquilo que nós podemos viver. Isso é algo muito diferente. Às vezes estamos tão focados naquilo que nós enxergamos, naquilo que podemos ver. O pastor Arnaldo, através da palavra que disse, a referência, graças a Deus, louvado seja Deus, tínhamos 100 pessoas aqui no culto de quinta-feira, né? Foram raros momentos que a igreja, sem contar as crianças, ultrapassou mais de 100 pessoas na igreja. Isso é um marco que nós começamos a romper. Mas em busca do que? O pastor Arnaldo reforçou aqui. Em busca daquilo que nós podemos ver. Mas um verdadeiro milagre acontece dentro de mim, dentro de você. É isso que traz o fechamento do ciclo do propósito divino. E o que é o ciclo do propósito divino? Quando nós olhamos para essa mesa aqui, como já foi nos dito, ela representa uma ordem de Cristo, onde Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, recebi do Senhor o que também vos ensinei, aquilo que ele recebeu de Cristo, que o mesmo ato que Jesus fez com os seus discípulos, que inclusive o próprio Paulo não estava, ele não era um dos 12 que estavam à mesa, mas ele recebeu diretamente de Deus o propósito, o sentimento, aquilo que atinge a alma primeiro e depois o espírito, a espiritualidade. Eu vos entrego agora, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazem isso todas as vezes que beberdes e comerdes, em memória de mim. Então quando nós olhamos para essa mesa, em memória de Cristo, o que nós lembramos? A primeira coisa que nós lembramos é do sacrifício dele, da entrega dele por mim e por você. E quando nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós estamos enxergando uma faceta de todo o ministério que ele trouxe. Os irmãos concordam comigo que a morte de Cristo é o resultado, é o fim de um ministério de semeadura que ele fez aqui na terra? Concordam comigo? Então concordam que a mensagem que Jesus Cristo trouxe, apesar de ter terminado, culminado na morte dele, a essência dela está ao longo da trajetória dele aqui na terra? Concordam comigo? Então automaticamente, quando nós falamos do cristianismo, quando nós falamos da fé, quando nós olhamos para essa mesa, nós temos que enxergar com uma amplitude maior, que ultrapasse o estrito cumprimento do sacrifício de Cristo e atinja o propósito do ministério dele. E o interessante é que o propósito do ministério de Cristo se manifestou através dele, e o próprio João no seu evangelho, no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele diz assim, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Automaticamente o que ele está dizendo? Que o ministério de Cristo se manifesta através da palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então quando nós falamos do cristianismo, quando nós falamos da fé, quando nós olhamos para essa mesa, aquilo que nos move, aquilo que nos transforma, que traz mudanças e milagres externamente e internamente, é a palavra. Diga comigo, palavra. É tão interessante porque palavra, apesar de ser uma palavra simples no nosso português, ela é o próprio Cristo. Então Cristo é a palavra. O evangelho, somos chamados evangélicos, não é? O protestantismo é chamado de os evangélicos. Por quê? Porque evangelho significa boas novas.
novidade. E qual é a boa nova que Jesus trouxe? A palavra. Então tudo remete à palavra, o poder da palavra. E é tão interessante porque quando nós falamos do poder da palavra, o fim dela está no sacrifício de Cristo. E também no começo da nossa vida. Os irmãos vão entender. O ministério de Cristo começou aqui, ó. Ele foi ensinando, ele foi pregando, ele foi discipulando, até o momento que ele morreu, rachando a história ao meio. Quando ele morreu, ele selou um novo destino para toda a eternidade e toda a humanidade. E na morte dele é que nós começamos a viver, amém? Então nós temos todo o ministério e na morte de Cristo começou o nosso. E é tão interessante porque, ó, o ministério de Cristo veio até a morte dele, certo? Aqui no meio. Agora começa a nossa vida, não é? Só que a nossa vida não começa aqui, ó. A nossa vida começa aqui, ó. Quando nós conhecemos a morte de Cristo, nós começamos a viver aquilo que ele viveu até morrer. Quem está entendendo? É isso. Então quando nós falamos da palavra e do milagre, é compreender que Cristo deixou o que é a palavra ao longo da sua vida, e ao morrer ele abriu a porta para que nós entrássemos por ela e vivêssemos aquilo que ele viveu, amém? Amém. Quem quer viver o que Cristo viveu? Ele morreu, tá? Ele sofreu, tá? Ele foi perseguido, tá bom? Mas ele também curou, ele libertou, ele transformou, ele trouxe vida e trouxe vida com abundância. Aleluia! E é a respeito disso que nós vamos falar hoje. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quem tem Bíblia ou consegue acompanhar aí no papel, levante sua mão, só para mim saber quantas pessoas aqui na igreja. Nem metade, né? Está todo mundo acostumado com o telão. E agora eu vou fazer inveja para quem está sem Bíblia, tá bom? Sabe por quê? Porque aqui no telão a gente consegue acompanhar os versículos, certo? Os versículos. Mas a gente não consegue ver e enxergar de forma completa o texto. Quando eu olho para a minha página aqui de Marcos capítulo 4, eu enxergo do primeiro versículo até o último versículo do capítulo. E o capítulo 4 é onde Jesus ele manifesta a essência da palavra. Se estamos participando aqui do culto, estamos participando da palavra. Eu não estou falando da palavra, a palavra que traz milagres externamente e internamente, essa palavra, para que possamos compreender a essência dessa palavra, a natureza dela, era mais fácil se nós pudéssemos enxergar ela aqui no texto, através do capítulo 4. Sabe por quê? Porque no capítulo 4, versículo 1, Jesus ele começa descrevendo uma das naturezas da palavra. A palavra ela possui duas naturezas essenciais. Uma natureza é externa e a outra natureza é interna. Repita comigo: natureza externa e natureza interna. A natureza externa na palavra, Jesus, ele sempre utilizou figuras para se expressar, para que tivéssemos capacidade de compreender um pouco do reino de Deus. Tanto que ele fala assim, ó, o reino de Deus parece com... E daí ele entra falando uma parábola, certo? Nessa essência que Jesus traz através de parábolas, ele começa o capítulo 4, a partir do versículo 1, descrevendo a natureza externa. Mas temos também, repita comigo, natureza interna. Natureza interna, a natureza interna da palavra. A natureza externa da palavra, Jesus descreveu como uma semente. Quem já ouviu falar aqui da parábola do semeador? Levanta sua mão. Ô glória. Quem já ouviu falar da parábola da semente? Diminuiu, né? E a parábola da semente do grão de mostarda? Ah lá, tá todo mundo. As três fazem parte do mesmo compêndio. Aqui a gente não vai conseguir ver, mas se você olhar com a sua Bíblia aí, olha você que está com a sua Bíblia aí, faz inveja para quem não tem. Capítulo 4, versículo 1, você vai ver no título a parábola do semeador. Se você olhar o versículo 26, vai estar a parábola da semente. E se você olhar logo embaixo, o versículo 30, vai estar a parábola do grão de mostarda, certo? São três parábolas sobre semente. Então Jesus aqui, ele está usando uma figura, a parábola, para descrever a natureza externa da palavra de Deus, que é a semente. Como não temos tempo hábil para ler o texto, eu vou explicar para os irmãos.
No capítulo 4, versículo 1, a primeira natureza expressa através da parábola, que é a natureza externa da semente, é a parábola do semeador. Jesus fala assim, um semeador saiu a semear, e ele foi lançando essa semente é a palavra. Ele foi lançando a palavra, ele lançou a palavra, e a palavra caiu no caminho. O que aconteceu com a palavra que caiu no caminho? Vieram as aves dos céus e a comeram. O que significa essas aves do céu comeram aquela semente, a palavra? Ele atribui, Jesus explica depois, que é o maligno, é o mal, é aquilo que age neste mundo, é aquilo que nós damos legalidade, damos entrada na nossa vida. Ele pega a palavra e ele tira a palavra. E agora eu gostaria só de destacar algo interessante. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala assim, pela graça sois salvos, certo? Por intermédio da fé. Quem pode dar graças a Deus que somos salvos de graça? Glória a Deus. De graça sois salvos, pela graça. Só que é por intermédio do que? Da fé. Lembra quando eu falei que a morte de Cristo dá início à nossa vida? É por meio da fé. Pela fé eu entro, eu começo minha trajetória. Perfeito. Isso é de graça. Agora, quando eu começo essa trajetória, qual é o restante dela? Quando eu falo restante, ela completa. Porque meu primeiro passo é o resultado da minha fé. Agora, toda a minha trajetória, ela, através da fé, ela vai sendo construída com um propósito mais profundo. E é interessante por quê? Porque quando nós vemos a parábola do semeador, a palavra foi lançada e a palavra caiu no coração. Aí que eu gostaria que a igreja prestasse atenção. Até mesmo a semente que caiu no caminho, ela caiu no coração daquele que ouviu, certo? Porque primeiro ela caiu e depois ela foi arrancada pelo maligno. Os irmãos compreendem? Automaticamente houve fé no processo, porque a palavra entrou. O problema é que não houve continuidade, perseverança, consistência, desenvolvimento, colheita, crescimento da semente. Quem está entendendo? Porque ela não conseguiu germinar. Então eu ouso dizer que quando nós falamos que por meio da fé somos salvos, é um processo inicial que todo aquele pela fé de forma gratuita alcança. Mas quando nós começamos a falar a respeito de propósito, relacionamento com Deus e reinar com Cristo na eternidade, é algo mais profundo. Eu já vou mostrar. Por quê? Porque a semente que é roubada, ela não frutifica. Depois ele continua a lançar semente, ela cai em meio aos pedregais, e rapidamente essa pessoa ouviu a palavra, ela começa a germinar. Olha que interessante, a palavra está germinando, a fé foi gerada, mas devido às pedras, as raízes não se aprofundam e ela morre. E ele fala que essas pedras são as adversidades, tribulações e dificuldades desse mundo. Os irmãos conseguem compreender? Os irmãos conhecem alguém que nunca ouviu a palavra de Deus? Alguém conhece alguém que nunca ouviu a palavra de Deus? Então os irmãos concordam comigo que todos estes que já ouviram a palavra de Deus, mas não estão na casa de Deus, significa que talvez as adversidades, tribulações, dificuldades tenham impedido o crescimento e desenvolvimento da semente. Concorda comigo? Agora eu falo, aonde Deus está interessado? Qual que é o foco? Qual que é o propósito daquilo que Deus deixou traçado como sendo a palavra, como sendo a semente? A semente ela é lançada para frutificar. Frutificar, esse é o final. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando olhamos para um propósito profundo na nossa vida, o final dele está na frutificação. Agora, se no processo a semente não frutifica, ela morre, ela é retirada, não estamos alcançando o final. E é isso que nós conseguimos associar ao reino de Deus. Os irmãos estão entendendo? Tem um outro tipo de semente, que ele foi lançado e ela começa a crescer, mas os espinhos crescem junto e a sufocam. E quando os espinhos a sufocam, Jesus diz que é justamente as oportunidades, as belezas do mundo, a luxúria, aquilo que nos atrai, a riqueza, a beleza mundana,
que nos afasta do propósito de Cristo. A semente também não frutifica. E finalmente, tem a semente que ela cai na terra boa. E ela não somente cai, mas ela cresce, ela multiplica, ela prospera e ela dá fruto. E daí fala 30, 60 para 100 vezes mais. Aleluia? Aí eu pergunto para a igreja: o que é frutificar? O que é frutificar? A semente está frutificando em nossas vidas? E lembre-se, essa é a primeira natureza da palavra. É a natureza de frutificação. E Jesus ele continua explicando para os discípulos no versículo 26. Abre aí, querida, no 26, por favor. Aí ele fala assim, ó: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra. E nós não vamos ler os outros versículos, mas ele explica como que funciona a natureza da semente. Ele fala assim, ó: a nossa função, que recebemos no Evangelho, que recebemos a semente, é semear. Eu vou pregando, eu vou evangelizando, eu vou falando do amor de Deus, e a semente vai sendo lançada. E ela pode cair no solo que frutifica e no solo que não frutifica. E a partir do momento que eu tenho fé, milagres e sinais começam a acontecer através da minha vida. Agora, os milagres e os sinais que acontecem através da minha vida por intermédio de uma semente que é lançada no meu ministério, é o galardão que Deus espera? E eu gostaria de trazer esse panorama hoje aqui, porque é um princípio difícil de compreender e que dentro do cristianismo muitos não compreendem. Quando nós falamos de galardão, recompensa, nós associamos a ganhar almas. Aí eu pergunto, pastor Arnaldo, o que é ganhar almas para Cristo? Porque quando Jesus ele fala a respeito do semeador, e nós, quem é semeador aqui? Quem semeia a palavra na vida que eles estão ao seu redor? Glória a Deus. Todo aquele que recebe a semente e frutifica tem que lançar a semente. Agora, lançar a semente como Jesus mostrou, não significa que ela vai germinar. Se aquela alma não germinou, será que ela é ganha ou ela não é, pastor Arnaldo? Será que isso faz parte do galardão? Que interessante isso, porque se a salvação veio por intermédio da fé, quer dizer que a semente ela caiu no coração, agora ela não deu fruto durante o processo. Será que isso é uma alma ganha ou uma alma perdida? Porque a palavra entrou, a semente foi lançada. E eu pergunto, o verdadeiro galardão, o propósito divino, é um pouco mais profundo. Aqueles que irão reinar junto com Cristo é um pouco mais profundo. E nós já vamos entender isso. Porque quando Jesus ele começa a explicar a semente, ele começa a falar que a semente é como se fosse um homem que semeou também, e essa é a segunda parte. Ele semeou, e passou-se dia e noite, e ele não viu a semente. Ele não acompanhou o processo, ele não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Mas essa semente ela começa a germinar, ela começa a frutificar, e ele não sabe nem sequer como isso aconteceu. E Jesus fala que o reino de Deus é como se fosse essa semente. Que característica de semente Jesus está mostrando? Ele está mostrando que o nosso papel é lançar semente, mas a frutificação e o crescimento acontece de forma individual no coração de cada um que recebe ela. É a independência do agir de Deus de forma individual no coração de cada um. Não tem como o pastor aumentar a intimidade do pastor Eduardo com Deus. Pastor Eduardo não tem como aumentar a intimidade de Deus da Mirella. Por quê? Porque isso ela pode fazer. Os irmãos estão entendendo? A independência do crescimento da palavra depende somente de mim e de você. Eu ouvi uma mensagem que dizia assim: pare de ouvir mensagens. Olha que mensagem legal, cara. Pare de ouvir mensagens. Sabe o que ele falava para parar de ouvir mensagem, pastor Edir? Para a gente começar a estudar e compreender para que a nossa semente cresça. Porque a gente fica recebendo semente, mas não quer entender o crescimento da semente? Receber semente faz a semente crescer? O que faz a semente crescer? O que faz a semente crescer? É comunhão, é intimidade com Deus. E isso ninguém pode fazer com ninguém. É a independência da palavra que age no coração de cada um. E finalmente no versículo 30, ele continua falando e dá o último exemplo da semente. Lembrando que essa é a natureza externa da palavra. A última semente, como que ela é? Ele fala, é semelhante a um grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, ela é lançada na terra. Entretanto, ela cresce e frutifica, se torna um grande arbusto,
arbusto que serve como sombra para as aves da terra se descansarem nela. Em outras palavras, é o sobrenatural da palavra que pode ser transformado na minha e na tua vida. E nós temos que conhecer, compreender e entender essa essência. Às vezes nós vemos uma pessoa passando e falar: eu não vou falar do amor de Deus para ela não vou falar da palavra para ela não, né, Jefferson? Não vou falar não, porque essa aí não tem jeito. Eu digo que a semente lançada é como se fosse um grão de mostarda. Ela tem um poder sobrenatural de se tornar uma grande árvore, um grande arbusto. O sobrenatural de Deus, ele age através da semente. Compreender a essência da semente, da palavra que é lançada, é ter consciência de que o Deus, ele age através dos seus. Agora eu pergunto: isso gera galardão? Gera frutificação? Eu estou lançando semente, pastor Edi, lançando semente, pregando a palavra, pregando o evangelho, e alguns estão frutificando, outros não. Mas o fato de eu pregar, pastor Arnaldo, faz com que a minha semente frutifique? E é aí que vai pegar. E é aí que eu queria falar com a igreja. Não vai. E é por isso, Éber, que Jesus, ele colocou uma outra parábola no meio dessas. Do nada, Jesus estava explicando sobre a semente, que é a natureza externa da palavra, e do nada ele pega e coloca uma outra parábola no meio que ninguém entende por quê. Não faz o menor sentido. Que parábola é essa? Quem tem a Bíblia vai conseguir ver. Quem está no telão não vai conseguir ver. Porque você tem que olhar lá para a Bíblia lá. Que parábola que está no meio das parábolas da semente lá, pessoal? Da candeia. A parábola da candeia. E daí, na hora que nós lemos a parábola da candeia, parece que ela não faz o menor sentido, pastor Arnaldo, no meio da mensagem da semente. E eu vou ler para os irmãos a parábola da candeia. Está no versículo 21. Agora pode pôr para o povo aí, todo mundo vai ver. Jesus no meio disse assim, ó: vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem antes para ser colocada num velador, num lugar alto, onde todos podem enxergar. Candeia é lâmpada, é aquilo que emite luz. Está na mesma tradução, né? Até aqui pode até fazer sentido. Luz, palavra, né? Eduardo? Até faz sentido. Jesus está falando alguma coisa a respeito da semente. Aí depois Jesus continua: pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Aí começa a pegar algo um pouco mais pesado aqui, pastor Edith. Mas espera aí, quem que quer esconder a palavra? Será que essa palavra tem a mesma característica da semente que é lançada, pastor Eduardo? Ou será que ele está falando de uma outra natureza da palavra? E daí ele continua e fica pior no versículo 23. Jesus fala assim, ó: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, presta atenção no que eu vou falar agora. Ou seja, os dois versículos que eu falei anteriores só vão fazer sentido se você prestar atenção no que eu estou falando agora. Aí Jesus bate doído. Ele fala assim, ó: atentei ao que vocês ouvem, com a medida que medirdes vos medirão a vós, e ainda será acrescentada. Ao que tem, ser-lhe-á dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí ficou pesado, né? Presbítero Weber, me explica o que isso tem a ver com a semente que Jesus estava explicando no meio dessas três explicações. E daí começamos a tentar compreender o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo a respeito da segunda natureza da palavra, que é uma natureza que hoje não é observada, e que nós temos maior dificuldade de compreender, mas que atinge a natureza que a semente não consegue alcançar. Essa segunda natureza se chama luz. Repita comigo: luz. Luz. Uma semente não emite luz, mas uma lâmpada emite luz. Os irmãos sabem qual é a lâmpada que pode emitir a luz do Evangelho de Cristo, que é a palavra? Eu, você. Eu, você. A
A primeira natureza, ela está relacionada ao que eu faço. Ao que eu faço, é externa. É o que eu faço, o que eu semeio, o que eu lanço, que eu prego, que eu sou usado nos dons, eu curo, eu expulso o demônio, eu profetizo, eu prego a palavra, eu ensino a palavra. É a semente. Mas existe uma outra natureza da palavra, que é a luz. E essa não está vinculada ao que eu faço, mas está vinculado ao que eu sou. Ao que eu sou. E Jesus em nenhum momento bateu na palavra que é a semente, mas ele bateu na palavra que é a luz. Por quê? Porque ela é eu e você. Eu e você. É a natureza, eu não falei da natureza da semente, que é a natureza externa. Essa é a natureza interna. A natureza interna da palavra é luz, que sou eu e você. Aí fala assim, mas pastor Natanael, só nesses 3 versículos não dá para compreender que está falando sobre isso. Graças a Deus, outros evangelistas escreveram o mesmo em outras perspectivas. Então, Mateus capítulo 4, versículo 14, abre aí. Jesus, ele dá mais uma dica. E ele explica a essência do que é essa palavra numa natureza interna. E a essência dela. E o porquê Jesus estava falando isso. Ele diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Isaías, que diz... Opa, eu errei. Mateus capítulo 4, versículo 14, não é não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui um pouco. É Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 14. Perdão. Diz assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É a palavra? É Deus? É Jesus? Somos eu e você. Ele continua: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele continua: nem se acende uma candeia. Opa, agora começou a ficar parecido, né? Com a parábola da candeia que a gente acabou de ler. Não ficou? Será que Jesus estava falando a mesma coisa? E se coloca debaixo do alqueire. Mas onde? No velador. E dá luz a todos os que estão na casa. Próximo versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu pergunto, a semente que gera fruto, que é aquela que germina, que é aquela que cresce, que gera fruto, que fruto é esse? É expulsar demônio? É profetizar? É curar? Que fruto que é esse? Lá em Gálatas tem uma dica. Que fruto é esse? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o resultado de uma semente que frutifica é um evangelho que se manifesta através da nossa vida, através da minha vida, através da tua vida. Hoje nós estamos muito acostumados a pregar o que tem que ser pregado, a fazer o que tem que ser feito, mas não viver o evangelho. Não viver. Quando chega a parte de viver, a gente começa a dar uma escapada, uma escorregada. Por quê? Porque Jesus já morreu por mim mesmo. Jesus foi perfeito por mim mesmo. Jesus já fez tudo por mim mesmo. E nós nos escondemos atrás do primeiro passo da conversão, que é a morte de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Agora, quando nós começamos a entrar nesse processo de crescimento e desenvolvimento, a semente, que é a palavra de Deus, manifesta dentro de nós, ela tem que ser a luz para aqueles que estão ao seu redor. Por isso que quando ele falou, aquele que tem a verdadeira palavra dentro de si, ele tem que ser colocado no alto. Ele vai resplandecer a luz do evangelho através da vida dele. Quer saber qual é a maior pregação do evangelho? A melhor palavra que pode ser pregada é a minha e a tua vida. Eu achei muito interessante porque na quinta-feira aqui
O pastor Arnaldo conversou comigo e nós começamos um movimento de celebração aos visitantes, né, pastor? Então quem estava visitando a igreja pela primeira vez, vem até aqui na frente e conversar com o pastor. E uma das pessoas que veio, eu achei interessante que ela falou assim: o meu marido, eu queria muito que ele fosse na casa do Senhor, que ele viesse na presença de Deus, mas eu sei que o dia que eu mudar ele vem. Olha que interessante. Pastor Arnaldo, eu falei, já está convertida, não precisa nem ouvir a palavra, porque a transformação começa em nós. A luz do Evangelho começa a ser transmitida através de nós, e dentro disso vem a responsabilidade. Eu gostaria de voltar para a parábola da candeia, que é em Marcos, capítulo 4, acho que é o versículo 26, se eu não me engano. E Jesus continua, ele diz assim, eu estou finalizando, versículo 22, perdão, diz assim: pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Aqui eu vou revelar algo interessante para os irmãos, até engraçado. Eu tive o privilégio de crescer no lar cristão, certo? Então automaticamente, pastor Eduardo, a rua inteira tacava pedra no cachorro, mas se o filho do pastor tacasse pedra no cachorro, era problema. Era problema. Todo mundo matava a aula, Luiz. Se o filho do pastor matasse a aula, era problema. Aqui fala que nada que é feito ficará encoberto, certo? Mas dava até raiva. Todo mundo pisava na bola. Ninguém via, ninguém sabia. Mas se o Natanael pisasse na bola, todo mundo ficava sabendo. Igreja, eu vou revelar uma coisa. A partir do momento que nós assumimos um compromisso perante Deus, nós nos tornamos lâmpadas edificadas no monte. Estamos sendo observados. E o Evangelho está sendo proclamado através da nossa vida. Já ouviu aquela tese do rebanho? Se um faz, o outro faz também? Você que é servo de Deus, filho de Deus, e tem a palavra de Deus germinando no teu coração, na tua vida, estão olhando para você. Muitos estão querendo desistir, estão querendo fugir, estão olhando para você. Se ele está aguentando, eu vou aguentar também. Se ele está vencendo, está glorificando, eu vou glorificar também. Se ele está orando, está lutando, eu vou lutar também. Porque esse é o ministério da palavra manifesta na nossa vida. E para fechar, no próximo versículo 23, Pedro, por favor, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora vem a responsabilidade. Onde Jesus mata, ele amarra, não deixa a ponta solta, ele fala assim: atentei ao que vocês ouvem. Em outras palavras, parafraseando, presta atenção no que vocês estão ouvindo, lugar que você está frequentando, o que você está vendo, porque com a medida com que vocês medirem, medirão a vós também. E pior, será ainda acrescentado. Já ouviu aquele ditado que com poder vem grandes responsabilidades? Qual que é o maior poder que opera no mundo? O de Deus. Amém. Ele está na minha, na tua mão, na minha, na tua vida. Grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. E aqui ele fecha um pouco mais pesado. Ele fala assim, ó. Não, é o final do versículo, pode voltar. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós o que ouvis. Próximo versículo. Porque ao que tem, lhe será dado. E agora a gente vai falar em galardão, pastor Arnaldo, para fechar. O que é galardão? O que é recompensa? Que aquele que tem vai ser dado. Mas ao que não tem, até o que ele tem vai ser tirado. Rapaz, isso aqui sempre foi um problema para você explicar. Como é que pode você comparecer perante Deus? Porque quem pode dar e quem pode tirar? É só Deus, certo? Está falando de Deus, está falando do Eterno, está falando do Poderoso. Como que pode, Maurício, eu chego lá com um punhadinho, Jesus pegar e tirar o que rapa fora, né? Sabe? Que é o que tem vai ser tirado. Como assim? O que Jesus está querendo dizer? Eu vou explicar em outro texto muito complicado, pastor Arnaldo, que também é difícil explicar, mas um explica o outro.
Mateus capítulo 7, versículo 19. O texto difícil. Jesus ele fala assim, lembrando, Jesus em Mateus no capítulo 5, foi quando nós lemos a respeito da candeia. Nós lemos a respeito de luz no mundo. Jesus estava começando a explicar a respeito do Sermão do Monte, o que seria a semente, o que seria o Evangelho, o que seria a palavra. Quando ele está finalizando, já é no capítulo 7 de Mateus, finalizando o Sermão do Monte, Jesus começa a chamar a responsabilidade para aqueles que ele instituiu o poder lá no começo, não estão entendendo? Temos ou não temos o poder de Deus? Temos o poder de Deus, é o Evangelho que manifesta através de nós e em nós. É a semente que luz, é a luz que brilha em nós. E quando ele está fechando, ele começa a falar assim, para fechar o tema, está fechando o sermão. Ele diz, toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Olha lá, continua. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Aqui Jesus estava falando para judeus, não vou entrar em escatologia, mas para judeu ele está falando do reino, onde Jesus vai governar. Não estamos falando de arrebatamento, que o pastor Arnaldo falou há pouco tempo aqui, a salvação que é dada pela fé, estamos falando de reinar com Cristo. Continua o versículo. Muitos me dirão naquele dia, ó Jesus cobrando, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Lembra que eu falei aqui no começo? O que é o frutificar da semente? É expulsar demônio? É ser, resumindo, é ser movido nos dons? O fato de eu ser movido nos dons significa que há uma frutificação de fato na semente da palavra no meu coração? O evangelho hoje ele é confundido. Muitos confundem e erram em pensar que o fato de eu ser movido nos dons representa que eu estou frutificando, e que o evangelho frutificou na minha vida, e que a semente frutificou. Negativo, não frutificou, não significa. Por quê? Porque o frutificar da semente está justamente na palavra que ilumina através da minha vida, na conduta, naquilo que eu sou, no evangelho que é refletido através da minha vida. Paulo diz, sois meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Isso é frutificar. Lá em Gálatas ele dá a respeito do dom que frutifica, que é o amor, que é manifesto em 9 partes, e ela é aplicada, isso vai ficar para outra mensagem, é aplicada de forma constante na vida daquele que realmente emite a luz do evangelho e da palavra de Deus. Amém? Pesado, né? Pesado. E daí ele fala assim, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o quê? O mal. Aí eu pergunto, a semente lançada, que é a palavra externa, a natureza externa da palavra, é aquilo que todos nós fazemos. Entramos com fé, nós lançamos a semente. Mas a palavra interna, que é a luz, é essa que vai determinar. É essa que vai determinar se nós iremos reinar com Cristo ou não, igreja. E quando eu falo reinar com Cristo, é fazer parte do reinado daquele que deu vida por mim e por você. Éber, esse texto aqui, difícil explicar, né? Como é que pode você chegar perante Deus e falar assim, mas Senhor, eu tive fé em Ti, é possível você expulsar demônio sem fé, igreja? Não é, né? É possível profetizar, pastor Eduardo, sem ter fé no Deus que dá a mensagem, que revela a palavra? É possível curar sem fé? Não é possível. Mas eu pergunto, é possível eu estar distante de Deus, curando, evangelizando, profetizando? É possível. Eu chamo a igreja para essa responsabilidade hoje. Meus obreiros para frente. Vamos fazer a celebração da ceia. Glória a Deus.